Nasceu em São Miguel, também viveu em Almada, mas recorda com especial carinho a infância vivida na Ilha do Pico. Sente-se confortavelmente e conheça connosco Susana Teles Margarido, a mulher que ainda acredita em contos de fadas. A minha casa é um pouco pelo arquipélago todo. Tive alguns anos da minha infância, de facto, a viver em Almada, mas as melhores recordações da minha vida são dos anos que tenho vivido nos Açores, em particular na Ilha de Pico, onde se calhar foi o sítio onde eu comecei a escrever, bem pequena, que vivi na Ilha de Pico muito pequena. E pronto, tenho uma paixão muito grande por todas as ilhas do arquipélago, pela minha em particular, obviamente, São Miguel, mas a Ilha de Pico é aquela que eu tenho no coração porque foi a ilha da minha infância, digamos assim. Os cuidados específicos na escrita para os mais novos passam talvez por uma linguagem ou por uma escrita que não seja facilitista, portanto não vamos cair no facilitismo de tornar a escrita demasiado desinteressante até, porque as crianças percebem aquilo que se escreve quando é um pouco mais elaborado, também percebem, e se não perceberem têm o cuidado de perguntar o que é que aquela palavra quer dizer, o que implica que vão perceber mais qualquer coisa. E os outros cuidados depois é despertar o interesse, portanto o livro tem que despertar o interesse, tem que manter a criança desperta para a leitura do princípio ao fim do livro, portanto expectante, daí que tem que ter um enredo que eventualmente a atraia, não é? Os meus motivos de escrita favoritos são aqueles que se prendem com o cotidiano, com as realidades do dia-a-dia, com as questões relacionadas com as desigualdades sociais em particular. Daí que tenho 4 obras mesmo dedicadas só às questões da igualdade entre as pessoas, uma que aborda o tema do racismo, que é o de outra cor, a outra que aborda as questões de género, das desigualdades, igualdades de género, que é o quando for grande quer ser pai. Tenho um que aborda as questões da deficiência, que por acaso está no Plano Nacional de Leitura, que é o Sou Diferente, Sou Fantástico. E ainda tenho um que é sobre as questões da violência doméstica, que é o Diário do Meu Segredo. E são uma forma também de prevenção de alguns males da nossa sociedade, que serão a xenofobia, o racismo, a violência doméstica, etc. Como é para crianças, é abordado de uma forma diferente. Por exemplo, a questão do racismo é abordada num mundo de chocolate. Portanto, existem 2 reinos de chocolate, um é de chocolate negro e o outro é de chocolate branco. É para crianças muito pequenas, portanto, para crianças do primeiro ciclo, 6, 7 anos, e eles, a partir daí, interessam-se pelo tema e depois, no fim, percebem que o mesmo se passa com as pessoas reais, que também há pessoas de chocolate negro e de chocolate branco, ou de chocolate de várias cores, porque depois é assim que o livro termina com muitos chocolates de muitas cores. Quanto, por exemplo, um tema sobre as questões da deficiência é numa floresta, um esquilo, que apesar de ter muitas qualidades é cego, e depois descobre que apesar de ter aquele desgosto de ser cego e ter aquele problema, não é? Ter aquela deficiência, que consegue fazer coisas extremamente fantásticas. As minhas obras, portanto eu tenho 3 livros que foram editados por uma editora do Norte, pela Livre Direto, e eles lá mesmo é que fazem a publicidade e eu vou diversas vezes ao continente porque depois eles trabalham diretamente com as escolas, portanto promovem muitas ações dentro das escolas. E, de facto, as crianças no continente estão sempre muito receptivas para receber um escritor e é extremamente fácil trabalhar assim. Portanto, e foi a própria editora que mandou um dos livros para o Plano Nacional. O outro livro, por acaso, foi lançado aqui nos Açores, na Ilha Terceira, numa vinda cá da Comissão do Plano Nacional, e eles tiveram acesso ao livro. O artesanato também é uma das minhas paixões, os presépios de lapinha que eu gosto de fazer, que são característicos da Ilha de São Miguel. É uma forma da nossa cultura também. Eu sinto que tenho uma afinidade muito maior com eles do que com os adultos.
talvez porque, e costumo dizer isso aos miúdos, ainda acredito em fadas, e eles também. Ainda acredito no Pai Natal e eles também. E de facto, às vezes, quando vou às escolas e os meninos ou as meninas me dizem que já não acreditam em fadas, eu digo, eu estou tão triste, vocês sabem que eu acredito ainda, é tão bonito acreditar em fadas. E depois, ao fim de uma sessão, às tantas, eles já começam a dizer que também acreditam. Digo, a fada pode não ser aquilo que está no livro, pode não ter as asinhas e a varinha de condão, mas têm que existir fadas para que a vida possa ser maravilhosa. Esses 3 livros são ilustrados por pessoas diferentes. Eu consegui um elo de ligação muito forte com uma delas em particular, e ela consegue me entender. Por exemplo, O Menino Perdido foi ilustrado por ela também, a Fedra Santos, e ela nunca esteve nos Açores, portanto, e ela conseguiu retratar rabo de peixe no Menino Perdido, porque de facto tenho um elo muito forte com ela e acabo sempre por escolhê-la quando tenho a possibilidade, e nesse caso O Menino Perdido eu tive a possibilidade de escolher um ilustrador, nesse caso uma ilustradora. Escolhi a ela porque tenho essa ligação forte com ela, porque ela é sempre a primeira pessoa que lê os meus livros. Inclusive eu tenho agora um livro em vias de ser editado e ela foi a primeira pessoa que o leu, porque eu pergunto-lhe, a opinião dela é muito importante para mim, e como lhe digo, ela sendo tratada nos Açores, ela ilustrou O Menino Perdido com um realismo espetacular. Ler são momentos de grande intimidade, que nos transportam para outros mundos, que nos facilitam a forma de falar, que nos facilitam a forma de escrever. E é isso que eu digo muito quando vou às escolas, que eu penso que muitas crianças e muitos jovens também não falam bem e não escrevem bem porque leem muito pouco. E uma coisa que eu lhes garanto quando saio das escolas é, se vocês tiverem hábitos de leitura, vocês de certeza que vão começar a escrever muito melhor, e não é só na língua portuguesa, é em todas as disciplinas. Vai ser em ciências, vai ser em história, portanto vão ter um desempenho muito melhor se souberem escrever bem, e só vão saber escrever bem se de facto lerem muito. E é fundamental incentivar as crianças para a leitura desde muito pequenas. Por isso eu sou 100% a favor dos livros de banho. E quando alguém meu conhecido tem bebê, a primeira coisa que eu faço é oferecer um livro de banho. Portanto, eu dou sempre um livro, porque o facto da criança, desde muito cedo, contatar com o livro, nem que seja de borracha, e depois passará para a capa dura e por aí fora, faz com que eles se comecem a interessar pelos livros mais cedo. Uma criança que não recebe livros, que não tem livros em casa, dificilmente se vai interessar pelos livros. E o mesmo também às vezes se põe crianças que não veem os pais lerem, também dificilmente vão ler. Susana Teles Margarido nesta edição do Ler Açores. Para a semana a mais, até lá, boas leituras.